Seu lado, uma aventura boa. Amém? Meus irmãos, hoje ceia, e a gente tem a oportunidade de, mais uma vez, antes da gente cear, a gente meditar como igreja, a gente pensar sobre nós, olhar para a gente. Acho que toda ceia é essa oportunidade de a gente olhar para a gente, olhar como igreja, se a gente tem... Como que nós estamos, né? Então, é exatamente como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão, beba do cálice. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. É voltar para a mesa e nós refletirmos sobre a nossa postura, sobre a nossa vida. Há 7 meses atrás, a Angélica pregou sobre esse texto. É um texto que a gente sempre volta, a gente sempre comenta, porque é um texto que faz esse papel de raio-x, de olhar para dentro. Então, eu queria te chamar para você abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 15. A Angélica, acho que ela leu 14 ao 17, ou até mais. Eu vou ler do 15 ao 17. Então, Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Deus abençoe a vida da Cleide, que está nos assistindo, fez aniversário. Deus abençoe sua vida, Cleide. Efésios 5:15. Paulo, uma carta de Paulo à igreja em Éfeso. Talvez não fosse uma igreja só, mas aos irmãos que estavam nessa cidade. Não era endereçada a uma igreja apenas, mas a vários irmãos e a nós também hoje, né? A todos nós. Efésios 5:15 diz assim. Então, imagina aí Paulo falando para a igreja, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, está aí, vamos ler mais uma vez? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você pode ficar de pé um pouquinho para a gente orar, só para esticar sua perna, que você ficou sentado no tempinho, não você vai dormir. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, pelos louvores, como que eu fui tocado, como nós fomos tocados, Pai, durante a ministração dos jovens, durante a canção que o Francisco cantou, tudo que está acontecendo aqui, a ministração da Angélica, da oferta, é notório, Pai, a Tua presença. Há uma alegria em nossos corações, há uma alegria em estarmos aqui. Então, agora nós queremos entender o Teu propósito para essa noite, em relação àquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, nessa volta à mesa, nessa volta a entender o seu sacrifício e todo o objetivo da sua morte e ressurreição. E o que nós cabe a nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. Então, nós viemos aqui para isso, para entender o que o Senhor quer falar conosco e sair daqui entendendo exatamente aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Há pessoas aqui, há pessoas em casa, há pessoas, a Luciana ali no hospital, há várias pessoas agora, e nós carecemos que o Teu Espírito nos ajude. Só Ele para manter nossa atenção. Há muita concorrência agora na nossa mente. Há muita concorrência acontecendo agora. Pai, mas agora nós desejamos, Senhor, sair daqui entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e mantenha sua atenção, sabe? Esteja atento, não se distraia. Tome cuidado com o seu celular. Se puder, desliga. Vamos voltar a ter esses costumes aí, que é importante para a gente não se distrair. É muita concorrência, né? Na nossa mente. Então, vamos lá. Carta do apóstolo Paulo à igreja, aí em Éfeso, aos irmãos ali. E se você pegar essa carta para ler esse capítulo 5, por exemplo, ele vai falando para a igreja de várias posturas que a igreja deveria ter, várias posturas. E é interessante que ele vai falar de questões até de sexualidade,
de questões de gracejos sexuais, de falas sexuais, de comportamento mesmo, que seriam reprovados para nós cristãos. Ou seja, é como se Paulo olhasse para a igreja e dissesse assim, olha, vocês, como a nossa mãe dizia, vocês não são todo mundo. Vocês foram chamados para serem santos. E santo é ser separado. E ser separado não é sair do mundo. Muita gente entendia que ser separado é ir para o mosteiro, é se isolar. Não, não é isso. Toda a ação da igreja que te isole da realidade, ela é fadada ao fracasso. Nós podemos fazer congresso, tem igreja que faz encontro com Deus, faz radical, pode fazer à vontade. Mas o maior radical, a maior ação é na vida vivida. É na segunda-feira dentro de um ônibus lotado, é no metrô. É quando chega a conta da Enel, quando chega a conta de água, é ali, num dia a dia, é o vizinho, né, com problema com você, é na faculdade, na prova, é isso que é vida vivida. E é nessa hora que o que está em nós sobressai. Então, tudo que te isola da realidade e te traz uma falsa ideia de que você atingiu uma maturidade, só é provado na vida. Se está isolado, é tranquilo. Aqui dentro é tranquilo. A questão é lá fora. Então, Paulo está dizendo para a igreja, olha, vocês são separados no sentido de serem santos. Nas atitudes, há uma novidade de vida em vocês. Tem que haver. Então, por quê? Porque a igreja era tudo uma novidade para a igreja. Nós estamos falando aí do início da caminhada cristã. Então, eles não sabiam muito, tanto que, se você for ver, há muita dúvida no início da igreja, se deviam casar, se deviam ter filhos, como deveria tratar a mulher, como deveria tratar o marido. Havia muitas dúvidas básicas, porque eles estavam vivendo o início da caminhada. Então, Paulo ia instruindo, os irmãos iam instruindo eles. Então, aqui é a mesma coisa. Olha, vocês são separados. Então, cuidado com a postura de vocês. Vê bem como vocês estão vivendo. Não se misturem no sentido do que faz, não que vocês não vão deixar de viver na sociedade. Vocês vão viver aí, mas saibam que vocês não são todo mundo. Vocês vão conviver, vocês vão se relacionar, mas vocês são diferentes. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui nessa carta. E aí, sem perda de tempo, eu quero aí destrinchar o 15, 16, 17, eu quero começar com o versículo 15. Ele vai dizer para esses irmãos o seguinte, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas sim como sábios. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Então, hoje aqui, nós podemos pegar essa carta e fazer a mesma dinâmica. A gente olhar para a gente e dizer assim, ouvir o seguinte, tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. A igreja precisava aprender a viver uma vida separada. Não deveriam viver como os incrédulos. Existe um diferencial na vida daquele que vive para o Senhor. Existe um diferencial, um chamado. Algo novo foi proposto para nós. Nós fomos comprados. Nós não somos donos de nós mesmos mais. Então, nós fomos comprados, e o fato de ter sido comprado requer de nós atitudes de acordo com aquele que nos comprou com sangue precioso. Então, é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Sabe, vocês são separados. Se você vê o versículo 14, anterior a esse, ao 15, ele vai dizer, olha, pelo que diz, ele vai falar das questões da postura, de não serem imorais, do que fala e do comportamento, ele vai dizer assim, ó, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele vai declarar para a igreja, olha, desperta, não fique sonolento, não fique acomodado, não tome a forma, pelo contrário, desperta, acorda. Eu estava lendo, vendo alguns comentaristas e
alguém disse que havia uma profissão que veio antes do despertador. Haviam pessoas que eram pagas para acordar pessoas. E eu achei aquilo muito engraçado. Tinha gente que tinha essa profissão antes do despertador e tal, que a pessoa ia na casa da pessoa, batia lá, ó, está na hora. Ele recebia para acordar pessoas. Aí eu me lembrei da Bahia. Quando a gente foi para a Bahia, lá há 20 e poucos anos, nem lembro, deve ter o quê? 25 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha 15 anos. Quando nós fomos lá fazer, primeiro a gente foi para viajar de férias, meu pai de férias, a primeira vez, só que aquilo, Deus reverteu aquilo e transformou em missões. E nós passamos a fazer culto e toda a história que muita gente conhece. E eu lembro que quando a gente tinha que vir embora, uma embarcação, só tinha uma embarcação que passava 4 horas da manhã. Se você perdesse aquela embarcação, você estava perdido, já tinha perdido o ônibus, a passagem de ônibus, tudo, porque só passava aquela embarcação 4 horas da manhã. É um tal de Biluto, já falecido. Tá? Biluto. E aí eu gritei, lá vem Biluto, Biluto, gritavam assim, né? Então aquilo tudo escuro ainda, aquela luzinha chegando, aquele barco se aproximando, aquele frio, meu irmão. Mas aí o que a gente fazia? Helena, uma irmã de lá, Helena, acorda a gente. Aí quando dava ali 3h40, estava a Helena lá batendo na porta. Ó, o Biluto já está vindo. A gente, meu Deus do céu. Ou para fazer compra, ou qualquer coisa. Ela ia lá acordar a gente. Ou alguém ia acordar, porque a gente perdia a noção de hora. Não tinha celular, não tinha essa facilidade. Então, é como se aqui fosse a mesma coisa. Paulo diz assim, ó, desperta. Desperta tu que dormes. Ah, irmãos, uma sonolência da vida. Há uma sonolência da convivência que vem tomando a gente, e a gente vai dormindo no meio de todo mundo, e aí ele está dizendo assim, ei, igreja, vocês não são todo mundo, desperta tu que dormes. Essa mesa, esse encontro, esse examinar o homem a si mesmo, é como se fosse isso, alguém chacoalhando a gente, desperta tu que dormes. Desperta. Hoje fizeram uma montagem, rapaz, fui maldosa, um vídeo que tem de um rapaz que acho que ia ser preso, ele estava dormindo, não sei se ele invadiu uma casa, e ele pegou no sono. E a polícia chega, não era nem para rir, mas pegaram aquela música do Pedrinho, acorda, Pedrinho, não sei o que. Rapaz, gente, essas pessoas não vão para o céu, não é possível. Rapaz, aí olhando aquilo, gente, e aí está dizendo assim, gente, desperta tu que dormes. Como se concentrar agora, né? Tem como apagar aí? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Sai daí, levanta dentre os mortos. Aquelas pessoas estavam mortas? Não. A cidade estava de pessoas? Não, mas era uma questão espiritual. Levanta, desperta daí. Não fiquem na mesma postura de todo mundo. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Ele está dizendo isso para a igreja. É por isso que ele diz, portanto, vede prudentemente como andais. Eu peguei essa versão que eu gostei desse negócio. Vede prudentemente. Prudência é alguém cuidadoso. Eu trabalhei em estaleiro e a área naval, tudo é perigoso, porque ali são toneladas de equipamento. Ah, quantos tem? Quantos tom? Quanto tom tem? Ah, tem 30 toneladas, 100 toneladas. Então, tudo é perigoso. Então, quando eu fui entrar no estaleiro, eu era de outra área, meu irmão falou, cuidado com a linha do guindaste. Rapaz, eu ficava apavorado. Ele só falou isso, cuidado com a linha do guindaste. Eu, que linha do guindaste é essa? Era um guindaste que passava, porque tinha gente que ia vir na hora do almoço, sabe onde botava a cabeça para dormir? Na linha do guindaste. Então ele falou, não dá mole ali, não fica de bobeira, fica atento, vê a movimentação das cargas, sabe? Esteja cuidado. Ou seja, vede prudentemente como andais. Teve dois camaradas no estaleiro que alguém falou assim, ó, dá uma geral no convés.
arruma um convés, tá uma bagunça, tira a chapa, levanta os cabos, ajeita tudo, aí varre. Aí os caras viram uma chapa no chão, de ferro, um pegou lá, pega aí, pegou um aqui, outro pegou do outro lado, levantaram e andou. Quando andou, ele desceu, um desceu, a sorte que tinha um andaime montado num tanque. Aquela chapa tinham colocado para fechar uma abertura ali de um tanque. Eles tiraram, não prestaram atenção, andou, um desceu, o outro ficou. E a chapa bateu, e o cara caiu em pé em cima do andaime. Se não tem um andaime, estava morto. Ou seja, é o tempo todo andando com prudência, com cuidado, com atenção. Tudo é muito sério. Tudo tem que ter atenção. Uma vez eu estou lá distraído, técnico de segurança, meu irmão. Por isso que não tem jeito, eu tentei de tudo na minha vida. Toda hora eu falo, sai fora, vigilante, não vai dar certo. Uma vez fui trabalhando, hoje eu posso contar essas coisas, que já tem anos. Rapaz, me arrumei todo, Márcio vai rir, que o Márcio toma conta disso e tal. Aí eu me arrumei todo, aí eu tinha que pegar a arma dentro do cofre, com a gerente, e ir para a agência. Eu estava tão já fora daquilo, que não tinha nada a ver mais comigo, que eu me arrumei todo, fui para a agência, fiquei ali, a agência abriu, deu horário, a agência abriu, e fiquei lá, trabalhando, sem arma, achando que estava com arma. Quando o meu colega chega, que também trabalhava, quando ele chegou, ele se arrumou, veio, aí ele observou, ele, né, muito sagaz, ele falou assim, por favor, me passa o número da numeração da sua arma. Quando ele falou aquilo, quando eu olhei para o meu coldre, cadê a arma? Gelou, meu irmão. Gelou tudo. Aí eu, meu Deus, aí eu pensei, será que roubaram? Não, eu não peguei a arma. Eu estava aquele horário todo, a agência eu desarmado. Apesar que não adianta nada de qualquer jeito. Mas eu estava desarmado, já ia dar 10 horas desarmado. E agora, como que eu falo com o gerente? Ó, gerente, pegar a arma. Ué, mas como assim? Você não veio comigo de manhã? Aí, graças a Deus, uma menina lá da gerência disse, não, deixa comigo. Ela foi lá, pegou no cofre, me deu. E aí eu falei, não tem, meu tempo aqui acabou. E assim que Deus foi fazendo, no estaleiro a mesma coisa. Uma vez no estaleiro, existe uma escada que dá acesso às embarcações. Ela é içada, chegou uma embarcação nova. Ela é içada e colocada ali para você ter acesso à embarcação. Um dia eu saio do almoço, Edinho está rindo, né, Edinho? Eu saio do almoço, vou andando assim, então, pensando em pregação, pensando em montar, falar com não sei quem, ter que visitar não sei quem, e não sei o quê, vou subindo uma escada, vou subindo, ia dar por nada. Aquela escada não estava numa embarcação, ela estava ali, porque quando a embarcação ia embora, eles tiravam ela e botavam. Eu estava tão distraído que eu estava subindo uma escada que ia dar por nada, não ia dar por uma embarcação. Aí eu parei ali, aí primeiro, graças a Deus, Deus me livrou de eu cair daquela altura, segundo, a vergonha, né? Olhando, o técnico de segurança, pagando esse mico, aí ninguém estava vendo, eu, Senhor, obrigado. Aí Deus foi falando, chega, sai, eu te chamei para outra coisa. Até um dia que eu tive a experiência, que eu falei assim, chega, o seu tempo acabou. Aí, volta e meia, eu fico tentando buscar alguma novidade, tá? Toda hora eu tento achar uma ideia, e o Senhor vai me mostrando, eu te chamei para cuidar de gente, de vidas. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, tinha que ter toda a atenção, e é isso que Paulo está dizendo, vede prudentemente como andais, cuidado, não descanse, não pegue no sono, desperte, você é separado, então vede prudentemente como andais, não dá para viver por viver, ou deixar as coisas acontecerem. Nós não podemos assumir uma postura de deixar as coisas acontecerem, não. Quando a gente deixa as coisas acontecerem, elas não vão desembocar em espiritualidade, em oração, em leitura de Bíblia, não, elas vão desembocar em morte espiritual. É preciso, e é isso que está sendo dito, vede prudentemente, assuma uma postura prudente. Olhe como você tem vivido. Olhe como você tem caminhado, o que você tem dito, qual é a sua postura. Vede prudentemente como você anda. Meu irmão, existe um risco grande da gente viver uma letargia. E depois da pandemia, isso tem sido muito comum. Se você me perguntar, pastor, qual o maior efeito da pandemia? Entre tantos, pessoas letárgicas.
Pessoas letárgicas. Vamos ler o que é letárgico. É um estado de inconsciência, onde a pessoa aparenta estar em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. Eu estou falando isso agora no sentido espiritual. Pessoas letárgicas, espiritualmente. Veem tudo, mas não percebem o que está acontecendo. Veem situações graves, pessoas morrendo e não percebe pessoas morrendo. Sua família, aqueles à sua volta, definhando espiritualmente, e o camarada entra, sai, e como se nada tivesse acontecido. Ele não sente, ele não chora, ele não levanta de madrugada para clamar pelo filho, ele não percebe, ele vive, ele come, ele faz tudo, ele não se dói, ele não chora, ele não clama. Diante das maiores aberrações espirituais, o camarada não sente. Simplesmente vai, vem, come, bebe, tudo, mas não percebe. Não é sensível. Essa é uma postura que tem acometido muitos de nós. É a postura mais comum pós-pandemia. Andar como nécio é o mais comum e natural. O mais comum e natural é a gente andar como nécio. Andar como alguém que não tem sabedoria. Andar como alguém que não está lidando com questões espirituais. Ainda agora eu vi alguém que falou algo que eu falei assim, isso é espiritual. O que aconteceu com você que está atrás desse vídeo, que está na sua casa, você estava pronto para vir, né? E você não conseguiu chegar aqui, não por questão de saúde, não. O que aconteceu essa semana, esses dias? Tem questões espirituais envolvidas. Quando você vai tomar um banho para se preparar para vir, ou quando na semana você já pensa, domingo é Santa Ceia, vou estar com meus irmãos, já envolve toda uma questão espiritual. Algo acontece de repente, algo acontece, tira você da atenção, tira você do sério. Tudo isso tem conotação espiritual. Não há nada no campo natural que não passe pelo espiritual. E a gente age como, não, simplesmente não. Então é exatamente isso que a gente tem que tomar cuidado, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Igreja, desperta, vede prudentemente como vocês estão andando. Andar como sábios é antinatural. Andar com prudência, com sabedoria, é antinatural. Não é algo que dá, não é algo que a gente tem jeito para fazer, não. É algo que você tem que se posicionar em Deus. Andar com sabedoria tem que ser... Rapaz, eu contei a história que eu com o Edinho, fomos no Paraíso aqui, pagar uma conta, e no que Edinho estaciona, um cara doido bateu no carro dele, como se a gente fosse atropelá-lo, não tinha nada, bater no carro dele, né, Edinho? Ele achou que ia encostar no carro dele, mas não teve nada. Mas o cara, de um segundo, se tornou um cara insuportável, violento. Edinho, que eu pensei que Edinho ia ficar bravo, Edinho calmo. E eu, pastor, revoltado. Eu querendo, rapaz, que isso, cara, nós não fizemos nada, como que você está xingando a gente, por quê? E Edinho olhou para mim, calma, meu amigo, desculpa. Aí o cara foi acalmando, me desculpa. Aí eu já fiquei assim, meu Deus, que vergonha. Aí entramos, Edinho olhou, olhamos, aí a gente, isso é espiritual. Isso é espiritual. Se deixar, a gente sai de um segundo, a gente se perde, a gente se troca ofensas. A gente perde até a vida. Porque o tempo todo, se deixar, a gente não se percebe do que está em nossa volta. Ou seja, ser sábio é antinatural. Não é algo que a gente consiga fazer facilmente, só vive se buscando em Cristo. Meu irmão, você que está aqui, nossa vida tem que ser vivida com um propósito. Nós não podemos viver por viver, você vive por um propósito. E essa consciência tem que vir. Hoje eu quase matei minha esposa do coração. Ela na correria das entregas e tal, eu estava no escritório estudando. E antes de ir para o escritório,
antes de estar lá estudando, eu tinha vindo no mercado comprar algumas coisas. E quando eu vim, eu estava ouvindo uma pregação no fone. Olha, se eu passar na rua e não falar com você, pode ter certeza que eu estou viajando, tá? Então, me chama, porque eu estou escutando pregação, eu estou pregando na minha mente, eu sou assim o tempo todo. E eu estava escutando uma pregação de uma pessoa que eu nem escuto muito pregação, Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior. Rapaz, eu indo no mercado, escutando, mas aquilo foi me enchendo, aquela pregação foi me enchendo, e aquilo foi me tocando, aquilo foi me constrangendo. É como se eu estivesse dormindo, como esses que Paulo está dizendo, e aquela mensagem fosse me despertando dos meios dos mortos, e eu fui sendo enchido, e quando eu cheguei em casa, eu ainda estava naquela vibe. Aí botaram um louvor lá, e aquele louvor foi entrando no meu coração, e eu no escritório sentado, meu irmão, eu desabei a chorar, e eu senti a presença de Deus de uma maneira tão poderosa, e eu comecei, Senhor, porque veio em mim uma noção do que é o tempo. Eu me vi percebendo o tempo, e percebendo o quanto tempo, às vezes eu jogo fora. E percebendo o tempo, eu comecei a ver o quanto eu preciso fazer do meu tempo um tempo melhor na presença de Deus e na presença das vidas. E aquilo me encheu, desde que eu comecei, a minha esposa entrou, ela achou que eu tinha recebido alguma notícia, eu estava ali desesperado na presença de Deus. E ela, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, não, eu estou aqui orando, minha filha, eu só estou orando. Isso é vida de pastor mesmo. Toca o telefone, nosso rosto mudou. O que houve? É o tempo todo, porque chega toda hora alguma coisa. Mas eu estava sendo mexido, sabe por quê? Porque é como se aquela palavra me despertasse para a consciência do que são nossas 24 horas do dia, do que quanto é uma hora sua, meia hora sua, quanto que isso significa e quanto nós jogamos fora o tempo que nós temos. Então, Paulo está dizendo, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, você e eu devemos olhar como temos vivido. E viver com sabedoria, com prudência, com consciência do tempo que temos. E ele continua no versículo 16. Por conta disso, o que ele diz? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele diz, ande prudentemente, olhe como você anda. E você deve, além disso tudo, remir o tempo, porque os dias são maus. Pastor, o que é remir o tempo? Remir o tempo tem a ver com aproveitar bem todas as oportunidades. É como se dissesse, aproveite, igreja, bem todas as oportunidades que se apresentem para você. Aproveita. Tem que remir o tempo, aproveita cada oportunidade. Apóstolo Paulo está dizendo que devemos ter prudência de como viver para não jogarmos fora as oportunidades que se apresentam para nós. O perigo do sono e letargia é exatamente esse, perder a consciência do nosso propósito. Imagina, irmãos, você perder a consciência do teu propósito, pelo qual você nasceu, pelo qual Ele te formou e Ele te chamou à existência. Nós não podemos perder de vista a consciência do nosso propósito. Vocês já viram algo raro e caro se perdendo? Já tiveram essa experiência de ver algo caro e raro se perdendo? Não sei se você já teve essa experiência de você ver, de repente, um carro caríssimo num pátio apreendido e a poeira, o mato, tomando conta. Não sei se você já viu alguém com potencial, mas por conta de várias questões, não colocar aquele potencial para fora. Quem é da época de Maradona, por exemplo, que poderia ter ido muito mais longe, mas que as drogas e tantas coisas o fizeram ir para trás. O próprio Adriano Imperador, que eu amo, sou apaixonado pelo Adriano, acho que ele é uma pessoa incrível. Mas quando ele decidiu parar, a nossa sensação era, poxa, tem muito ainda para fazer.
Tem muito para fazer. Quando a gente vê algo raro e caro, parado, se perdendo, a sensação que a gente tem é horrível. E, meus irmãos, me permitam te dizer uma coisa, eu estou diante de coisas raras e caras se perdendo. Toda semana eu vejo pessoas raras e caras dizendo não para o seu chamado. Não para aquilo que Deus tem para a sua vida. Toda hora eu tenho que lidar com as suas desculpas. E a minha sensação é a mesma. É pensar, meu irmão, esse irmão, essa irmã não tem consciência do potencial que é. Todos vocês são um potencial. Nós não temos consciência do nosso potencial e nós não temos consciência do que meia hora de fala sua, o quanto pode transformar de vidas. Nós não temos consciência. E a minha oração nessa noite é que, de alguma forma, essa consciência seja despertada em você e em mim. Como a gente tem a música lá do Rodolfo, obrigado, meu filho, do Rodolfo Abrantes, que as minhas feridas têm um poder para curar, que a cada hora perdida, me lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia, até que sua glória venha, e a sua casa seja o seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Ele está dizendo que as minhas feridas não sejam feridas para me parar, para me paralisar, mas que elas sejam feridas que têm um poder de curar. E que a cada hora perdida, eu me lembre que não é para eu parar. Nós não temos consciência do que nós significamos, do potencial e da potência que temos, do que nós temos em Deus, dos nossos dons e talentos. Tairine cantou domingo, eu fiquei com essa canção, essa semana ardendo no meu coração. Quando ela cantava, meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Isso ardia no meu coração essa semana. Porque imagina a gente poder declarar isso. Meu dom, minha vida, eu tenho um propósito. E todas as barreiras, todas as situações que se levantam são para parar você, meu irmão. Acorde para isso em nome de Jesus. Vai acontecer de tudo mesmo para paralisar você, mas eu quero te dizer que teu filho não é impedimento, tua doença não é impedimento, sua forma de ser e de falar não é impedimento, suas limitações físicas não são impedimento. Que Deus abra teus olhos agora para você entender o potencial que você é na mão de Deus e o quanto Ele tem pressa na sua vida. Remir o tempo é aproveitar bem cada oportunidade. Tem oportunidade. E aí, lá no meu escritório, eu sentia isso. Eu senti o peso da hora. Eu senti o peso dos dias. E por que ele fala isso? Remir o tempo, aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós podemos lembrar quando ele diz assim, basta cada dia o seu mal. Lembra lá? É exatamente a mesma coisa. Existem situações que são inerentes à vida. E quando ele diz que o tempo é mau, pode significar muita coisa. Entre elas o tempo é mau porque ele é cruel. O tempo é mau porque ele não volta. O tempo é mau porque nesse pouco tempo que temos, ele vai desencadear talvez uma eternidade de sofrimento. Talvez numa eternidade de agonia, ou talvez numa eternidade da presença de Deus. Os dias são maus porque eles são comprometedores. Os dias são maus porque eles escoam pelas nossas mãos. Ontem minha esposa foi buscar uma foto e ela pegou lá uma gaveta que a gente tem de fotos antigas. A gente sempre brinca, quando a gente está meio deprimido, você vai pegar aquilo ali que a gente começa a rir. Porque é cada foto, né, meu amor? A foto do nosso casamento, ela é confidencial, ninguém pode ver, só eu e ela.
Qualquer homenagem que vocês forem fazer, não mexa na foto do meu casamento, pelo amor de Deus. Uma vez a gente foi no encontro de casais, e o pessoal faz muita surpresa, né? Aí uma delas vão na casa da pessoa, sem a pessoa saber, pega a foto, né? Pega a foto e tal, e sem a gente saber. Quando chega no dia lá do encontro, não posso contar tudo, que é para os casais aí que não fizeram, você está lá e você se depara com a opção de coisa da sua casa, tá? Só que a gente sentou numa mesa, e aí sentava a gente com um casal que a gente não conhecia, estava conhecendo naquela hora, e quando a gente olha, aí tinha lá um porta-retrato com as nossas fotos. Quando a gente olha a foto, meu irmão, era a foto do nosso casamento. Eu olhei para eles e nós começamos a rir, mas rir. Aí o casal olhava, só que eles também estavam rindo, né? Ainda bem. Que a foto deles também, eles não estavam gostando. Aí compartilhamos nossas fotos, nosso porta-retrato aqui, olha a gente como era. Aí eles riram, e ali foi bom que já quebrou o gelo, né? A gente se tornou amigos, né? Então, mas gente, é uma coisa incrível. Eu já fui magro que dava dó. Meu paletó era listrado, só tinha uma lista. Eu tinha uma saboneteira que vai botar 2 sabonetes. Aqui, ó. Uma vez o pastor Sanoval me encontrou e falou assim, meu filho, você está doente, meu filho? Não é possível. Meu filho, muito. Quando a gente casou, então, né, amor, que era aquela correria que Everton e Tairine estão vivendo, a gente na correria, meu irmão, a gente só emagrecia. Às vezes eu estava andando com ela na rua, o pessoal ficava pensando com pena. Que isso? Eu alto, envergado. Rapaz, quando eu fui olhando as fotos, daqui a pouco, quando eu olho, Milena já está aí, grande, Mariana, e eu lembro de cada detalhe da minha vida. Tem uma foto minha com Ana, eu e Ana tirando uma foto pequena ainda, eu lembro do sofá, detalhes do sofá que eu tirei a foto lá de casa. O tempo é assim, passa, quando você olha, passou, já era. Irmãos, que nessa noite essa consciência venha sobre nós. E a gente vá para o trabalho não se lamentando pelo trabalho, mas entendendo que aquelas horas ali são oportunidades de fazer a diferença e de cumprir o propósito de Deus. Você e eu não podemos encarar o dia de segunda-feira como o pior dia. Nós temos que olhar como oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Eu estou levando Mariana para o colégio todo dia, cedo. 7 horas, eu saio com ela de bicicleta e levo ela. Rapaz, eu pareço um louco. Quando eu vou, eu não pego muito pesado, porque ela fica com vergonha. Mas quando eu volto, ei, Deus te abençoe, e não sei o quê. E eu começo a ministrar, começo a falar. Ou seja, porque Deus começou a me mostrar que esse tempo não volta. E se esse tempo não volta, ele pode ser um tempo onde eu faça a diferença na vida de alguém. Olha, você e eu temos que aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus, eles são cruéis, eles não voltam, eles têm um preço alto a se pagar por ele, pela ociosidade em relação a ele. Então, Paulo está dizendo para a igreja, olha, primeiro ande prudentemente, olha como que vocês estão andando, tome cuidado, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, ande com prudência, com sabedoria, e também aproveite o tempo que vocês têm, porque os dias são maus. Sabe, e esse aproveitar bem as oportunidades, são também na relação com as pessoas. Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem carinho, pessoas da nossa convivência ou não. Ontem eu olhava um motorista de Uber em frente ao shopping, eu fiquei muito feliz, porque ele pegou uma passageira que talvez fosse para uma corrida de R$10, mas ele saiu do carro, ele desmontou a cadeirinha que ela estava, ele colocou as coisas no porta-mala, e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, sabe, se a gente ficar focado só no que eu vou ganhar e não no que eu posso fazer, se eu ficar focado só no que eu vou receber e não no que eu posso dar, eu perco a consciência do tempo. E do quanto eu posso ser diferente e fazer a diferença.
Eu estava vendo um vídeo de um pai que a filha foi para a faculdade e ele acompanhou a filha, colocou ela no trem. E daqui a pouco o trem deu partida e ele começou a correr do lado do trem. E ele fazia gesto para ela, ele falava, fazia coração para ela. E ele corria do lado do trem e o trem foi pegando mais velocidade. E ele dava tchau, aí o trem foi passando ele, mas ele dava tchau. E enquanto ele fazia tudo isso, ela caía na risada. E alguém dizia, ela jamais vai se esquecer desse dia. Um rapaz também dizia, assim, quando ele viu o vídeo, ele botou lá, eu lembrei agora do meu pai, a última cena do meu pai, na minha memória, o último dia que eu vi meu pai vivo, foi o dia que eu estava indo viajar para uma outra cidade para morar, para trabalhar, e meu pai chegou atrasado, o ônibus já estava saindo, meu pai bateu na lataria do ônibus, o ônibus parou, meu pai entrou, e ele gritou, filho, eu te amo. E foi a última cena do meu pai vivo que eu vi. Meu pai parou o ônibus para dizer que me amava. Quando Marta escolhe correr para um lado, para o outro, faz isso, faz bolo, faz café, faz leite, faz não sei o quê. E ela se incomoda porque Maria simplesmente sentou aos pés de Jesus e ficou ali recebendo. E ela diz para Jesus, porque ela já tentou, já fez gesto para sua irmã, vem me ajudar. E a irmã ficou ali indiferente ao apelo dela. Aí ela foi a Jesus, que era a autoridade máxima naquela casa, naquele momento. Ela falou, Jesus, por favor, pede a minha irmã que me ajude, eu estou aqui numa correria louca para receber vocês bem, e minha irmã está aqui sentada, não está me ajudando em nada. E aí Jesus vai dizer, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, quando uma só já resolvia. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tem boas partes que nunca mais arrancam da gente. Você pode perder quem você ama, mas aquele momento fica eternizado no seu coração. Eu vou te dar uma dica aqui. São esses momentos que te sustentam no dia do luto. Porque você pode sentir saudade, você pode sentir dor, mas você não sente remorso. Você se lembra, como eu vi o testemunho do Fábio, me contando o testemunho dele. Ele falando da sua sogra, a mãe da Sueli, contando, porque Fábio teve câncer. E a sua sogra disse para ele, olha, um dia vou ver você entrando aqui na minha casa, com as mãos para o alto. Ela falou, eu tive um sonho que eu via você com as mãos para o alto, dizendo, eu fui curado. E aí Fábio disse que num momento do tratamento, e Sueli, que isso aí seja para uma homenagem à memória da sua mãe, não a ela, mas sim à memória dela. Fábio disse que quando ele recebeu lá do médico a cura, ele já podia sair, já podia se relacionar, porque agora ele não estava mais isolado. Quando ele recebeu a cura, ele disse para a Sueli, vamos lá, eu quero realizar o sonho da minha sogra. E ele disse que quando bateu na porta, ele ajoelhou, levantou as mãos para o céu. Quando a sogra dele abriu a porta, ele, eu estou curado. E ela ficou feliz, alegre. Essa foi a memória que eles guardaram. Sabe, momentos preciosos que a gente deixa passar porque tem que varrer a casa. A casa não está nem tão suja. Talvez seja aqueles momentos preciosos que você pode estar com seus filhos. Que você pode dar uma namorada à tarde, que você nunca mais namorou à tarde com seu marido ou com sua esposa. Mas a gente fica só agitado, vai para lá, vem para cá, e a gente perde. Eu sempre lembro do último dia que eu vi meu irmão vivo. Foi o dia que eu estava achando que eu estava cheio de tarefa para fazer como Marta. E alguém falou, seu irmão está aí. E quem disse que eu desci para dar um abraço nele? Eu só vi as costas do meu irmão indo embora, aí que eu pensei, eu tinha que ter descido. Sempre tive uma relação com meu irmão muito boa. Sabe a última cena que eu disse ao meu irmão? As costas dele, ele saindo. A gente não sabe. Quem pode garantir que essa semana é ainda mais uma semana e vai ter outra semana? Quem pode garantir o dia de amanhã? Quem pode sair daqui e dizer, eu sei o que vai acontecer essa semana? Isso precisa nos encher de consciência. Isso precisa nos encher de uma postura diligente, de seriedade, de sobriedade. Sede sóbrios. Há muita loucuras passando na cabeça da gente. Fantasias como o filho pródigo, achando que na casa do pai não tinha o que ele precisava. Buscando flertes, buscando a vizinha, a grama do vizinho. Beba da água da tua própria cisterna, a palavra diz.
Seja feliz com a mulher da tua mocidade. Seja realizado. Sabe, invista no seu relacionamento. A vida que você tem é essa. Acorde em nome de Jesus. Eu queria muito que essa mensagem fizesse com que demônios da mente fossem expulsos. Porque tem pessoas que a gente conversa e parece que não está normal. Com ideias loucas. Que ninguém consegue nem entender. Nem um profissional separado para aquilo que estudou consegue entender. Porque a gente está num sono. E Paulo está dizendo para a igreja: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, sai dessa apatia, sai dessa falta de consciência, sai dessa falta de percepção da sua localização e de quem você é. Entenda-se, se descubra. Eu falo brincando, nós não podíamos andar como a gente anda por aí, nós tínhamos que andar de carro forte, meu irmão. Se a gente tivesse consciência do que nós somos, nós tínhamos que andar com um carro forte, do tamanho do valor que você tem, do tamanho do valor que você... Às vezes eu brinco, vou no mercado e falo: rapaz, o tomate deve estar chegando em carro forte aqui, né? Porque o preço do tomate, do jeito que está, nós deveríamos andar de carro forte. Só que a gente não tem noção. Por isso que é absurdo uma menina permitir ser maltratada por um homem, por um rapaz. É um absurdo tão grande. Ela não tem noção do que ela vale. Porque a vida foi lhe dando tantas burdoadas que ela perdeu a consciência de alto valor. E o Evangelho está aí para nos restaurar o valor da gente. Não no sentido para com Deus, porque para com Deus nós não somos nada, mas para um homem restaurado em Deus e pelas possibilidades que ele pode a partir disso. Que eu sei quem eu sou, eu sei meus medos, eu sei exatamente meus limites, eu sei. Mas eu também sei que Ele me impulsiona a fazer aquilo que eu não imagino que eu sou capaz de fazer. E hoje Ele está te despertando, e para mim também, para que a gente não deixe passar a melhor parte. Não ande distraído como Marta, em muito serviço. Jesus falou: Marta, você está ansiosa demais, você está fatigada demais. Uma coisa só já resolvia. Tem horas que vale mais um miojo e mais tempo deitado com seus filhos brincando do que uma comida muito sofisticada e você não sentar uma hora para poder estar com a sua família. A gente não pode deixar esses momentos passar. Uma aula, até hoje eu lembro de aulas que eu tive quando eu era garoto. Com 8 anos de idade, eu lembro de professores. E a gente fica aqui achando que o teu chamado é uma coisa pequena. Meu irmão, uma aula sua pode transformar uma vida. Eu lembro de pregações que nunca mais eu me esqueço. Eu lembro de oração, eu lembro de situações que nunca mais ninguém me arranca. Eu lembro de abraço que me restaurou, que nunca mais eu tenho como tirar ele de dentro de mim. E a gente não tem consciência do que é isso. No versículo 17 ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos. Pela razão de que o tempo é mau, de que o tempo passa, por esta razão, olha, volta a dizer, não vos torneis insensatos, inconscientes, com a mente tomada por pensamentos que não fazem sentido, não sejam insensatos. E ele vai: não vos torneis, meu irmão, a vida tem tudo para nos tornar insensato. A correria, a loucura. Eu vi uma vez um garotinho, uma coisa mais linda, devia ter uns 5, 6 anos, um garoto lindo, e alguém dizendo: olha, o pai nunca viu, o pai não quer saber, o pai não visita, o pai não quer dar atenção, o pai não assumiu. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei: gente, é exatamente isso, é uma insensatez que a gente não consegue entender, como que alguém não se derrete por uma criança daquela, como que alguém não assume o seu papel. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter umas posturas meio loucas. Uma vez alguém: eu não estou falando com minha mãe, não. Falou que não sei o quê, não estou falando com minha mãe, eu não estou falando com fulano, eu não estou falando com ciclano, eu não estou... Rapaz, umas posturas que não fazem sentido.
Se deixar, a gente se torna, não vos torneis insensatos. Se deixar, a gente se torna insensatos. Você deixa passar momentos incríveis e irrecusáveis na maior naturalidade do mundo. Momentos incríveis, relacionamentos incríveis, a gente deixa passar numa maior naturalidade. Uma vez eu vi um ator global na época, e ele, um vídeo, nessa época, Dia dos Namorados, alguma coisa assim, e rapaz, um casal lindo, eles já tinham 3 filhos, uma história linda. E ele disse, eu tenho uma música para cada filho meu, e eu fiz uma música também para minha esposa. Aí ele cantava uma música para um filho, depois ele cantou uma música para o segundo filho, depois ele cantou uma música para o terceiro filho, depois ele cantou uma música para a esposa, e ficou aquela matéria linda. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Acho que não passou nem um mês depois, aquele cara já tinha engravidado uma outra pessoa, já apareceu, já tinha tudo se acabado, e aí aquela confusão. Eu falei, gente, sabe, hoje a gente tem vivido isso, insensatez, trocando coisas tão preciosas por nada, correndo atrás do vento. Insensatez, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, há uma força na vida que tenta nos tornar insensato. E Paulo diz, não vos torneis insensato, vede prudentemente como vocês andam, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E aí, para quê? Para quê? Procurando compreender qual a vontade do Senhor. Procure compreender. Você pensa nisso? Você se pega pensando na vontade do Senhor? Você se pega pensando, o que o Senhor requer de mim? O que Ele quer da minha vida? Em relação a isso que se apresentou para mim, o que eu digo? Ou você já der a resposta por você mesmo? Ou você já diz não? Ou você diz, não posso, não estou bem, não estou isso, não estou aquilo, ou você isso, você aquilo, mas você perguntou ao Senhor? Porque eu podia muito bem não estar aqui, nós poderíamos não estar aqui, nós temos que vencer. Uma vez eu falei, a gente no início do ministério, às vezes falava assim, ensaiava o louvor, tudo, né? Ensaiava tudo, chegava na hora, aí chegava um, não vou subir não, porque não estou bem. Aí, outro, não estou bem, aí quando eu via não sobrava quase ninguém, era só Márcio, mas não estava bem. Aí eu digo, rapaz, como que é isso? Aí, daqui a pouco, outra semana, não, eu não vou subir também, que hoje eu não estou bem. Meu irmão, se deixar ninguém... Quem está bem, meu irmão? Ei, claro que há coisas mais sérias, mas estou dizendo no sentido da vida. Quem está bem? Alguém disse para ele, pastor, vai lá e prega, sabe por quê? Quem é digno de estar ali em cima, se não for pela graça e pela misericórdia do Senhor? Tem gente que o diabo já até ri. Vai fazer a obra? Vai. Ah, tá bom. Só faz assim, só um ventinho. Ah, não estou legal. Ah, não vou não. Não vou não. Me falaram o negócio. Ah, não, bateu o carro. Não, mas não sei o quê. Meu irmão, isso toda hora acontece. Mas é se fazendo que Ele vai te enchendo. É restaurando vidas que Ele vai te restaurando. É curando que Ele vai te curando. Ela é lançando a semente chorando. Ah, está chorando, não lança, não lança. Sabe por quê? A lágrima já vai até ajudar a germinar aquela semente. O povo de Israel foi lançando, chorando, e eles voltaram colhendo. Sabe por quê? Porque as questões emocionais têm sido um instrumento do diabo para paralisar pessoas. Te fazer entrar num jogo emocional tão louco que você não sai dele nunca. Hoje o Senhor está dizendo para você, tenha consciência do tempo e quanto ele vale. E quando vier essas situações, você se levanta. Se der, como diz lá um grande Martim Lutero, se der, corre. Se não der para correr, anda. Se não der para andar, arraste-se. Mas não deixe a oportunidade de ser perdida, porque uma vez perdida, ela não é recuperada. Eu fico querendo fazer alguma coisa.
para que as oportunidades não sejam perdidas. Sabe onde eu estava? 6 e 7. Eu estava com minha filha na garupa da bicicleta, trazendo ela para a aula de batismo, porque eu falei assim, rapaz, se ela ficar enrolando mais aí com esse cabelo, ela vai chegar atrasada, vai atrapalhar a aula das professoras. E eu falei, senta aqui, vamos lá, botei ela na garupa, vamos lá, trouxe ela, porque de alguma forma eu quero que ela entenda o que significa o batismo, para uma vez que ela entenda, ela possa declarar, eu quero declarar Jesus como meu Salvador. E precisamos buscar Duda. Nós temos uma missão com Duda. Nós temos que buscar Duda. Igreja, nós temos que buscar Duda. E falo publicamente, nós temos que buscar Duda. Porque Deus nos entregou a vida da Duda para cuidar, igreja. Essas consciências têm que vir, isso tem que arder a gente no coração, a ponto da gente levantar de madrugada e clamar a Deus. Senão vai se repetir na vida da Duda todo esse contexto que a gente já sabe. Só tem um jeito de surgir uma geração que não conhece o Senhor, nem as obras que Ele fez a Israel, se a gente fechar nossos lábios. Não desista do sua filha Edinho, não desista dos seus filhos, irmãos. Clamem, clamem, clamem. Cadeias precisam ser quebradas. O diabo, Magda, tem sede, Magda. O diabo tem sede, mas Magda, clame, 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 clame. Porque sabe do potencial que é se levantar. Sabe que se levantar vai salvar multidões. Cria um decreto para matar todas as crianças, porque o rei não pode nascer. Isso continua valendo para os dias de hoje. Faz alguma coisa para paralisar, faz alguma coisa para parar. O Adriano não pode abrir a boca para aquelas crianças. A Fernanda não pode dar essa aula, não pode sair de casa e dar essa aula. Eu vou tapar a boca deles. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Abre a boca, clame, mas tenham consciência do que significa isso. Consciência do que a tua mãe está afastada do Evangelho, consciência do que o teu pai está afastado, consciência do que é o teu filho, tua esposa, teu marido, consciência, cadê as orações de madrugada? Cadê os joelhos marcados de oração? Isso é grave, irmãos. Paulo está dizendo, ei, compreenda qual a vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus. Antes da resposta, procure a vontade de Deus. O que é medo? O que é covardia? O que é egoísmo? O que é suas desculpas? Porque pode ser que a vontade de Deus seja vai. Nós declaramos aqui, cantamos, nós falamos que o Senhor, Deus é o Senhor da nossa vida, só que a gente não tem consciência do que é alguém ser Senhor. Ser Senhor é ter total propriedade sobre nós. Tu és Senhor da minha vida, é? Ele tem que ter total propriedade. Você nega você mesmo e você diz sim para Ele. Nossas prioridades egoístas se tornam tão gigantes que não somos capazes de enxergar um palmo da vontade de Deus à nossa frente. Mas hoje, o Senhor quer nos despertar. Meu maior medo, meus irmãos, eu coloquei aqui, é viver uma vida inteira sem compreender a vontade do Senhor na minha vida. Não existe, ao meu ver, maior fracasso do que esse. Não existe maior fracasso do que eu passar dessa vida sem fazer aquilo
pelo qual Ele me chamou para viver. Toda hora eu vivo crises de identidade, tentando buscar outra coisa, outra renda, tentando buscar outra profissão, uma profissão. Eu tenho profissão, mas buscar outras. E toda hora Ele me mostra, ei, você vai continuar insistindo em ir para onde eu não mandei você ir, em fazer o que eu mandei você não fazer. O navio vai pegar, o vento vai vir. E vão querer perguntar por que está acontecendo isso. E aí você vai ter que dizer, foi por minha culpa, porque eu desobedeci a Deus. E o mais louco, que Jonas fez isso. E quando jogaram ele no mar e parou, cessou, os próprios marinheiros, quando viram aquela situação e viram parar, falaram assim, a partir de agora, nós só adoramos esse Deus desse homem aí. Se converteram os marinheiros, por causa da desobediência de Jonas, até a desobediência de Jonas, converteu gente. Quando a gente é chamado por Deus, meu irmão, você foge, você faz de tudo, mas aonde você for, pessoas vão falar para você, me fala sobre isso que você tem. Mas o que você está falando que eu tenho? Você tem algo aí que eu não sei o que é, mas que eu também quero. Então, nós estamos aqui nessa noite, e eu queria pedir a Deus que essa consciência viesse sobre nós. Não tem jeito, a vida leva a gente a um estado letárgico. Mas cabe a gente, toda hora, pedir ao Deus para nos trazer de volta. Da sobriedade, da consciência, da sabedoria, para a gente encarar e ter real noção do que está à nossa volta.